Amigos, sejam todos bem-vindos ao tema do vídeo de hoje. Hoje estaremos abordando, ou seja, dando uma síntese do capítulo 2 do profeta Daniel. Entendemos que o livro do profeta Daniel está composto de 4 blocos de profecias. Daniel é o primeiro. Vamos orar antes. Senhor Deus e Pai, agradecemos ao Senhor pela oportunidade que o Senhor nos concede e ter manifestado o desejo do nosso coração de compartilhar a Tua Palavra com os nossos amigos e os nossos irmãos. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, o capítulo 2 do profeta Daniel fala do sonho de Nabucodonosor, o monarca da época. Ele teve um sonho, ou seja, o monarca que governava o mundo na época, teve um sonho, ele não se lembrava do sonho. Então ele convocou a sua equipe espiritual, podemos dizer assim, composta de magos, encantadores, dos caldeus, ok? Para que revelasse o sonho, para que desse a sua interpretação. E o rei ficou muito perturbado porque o sonho que ele teve foi de grande dimensão na sua mente, ok? Então, muito bem. Então, os magos ou os astrólogos, os caldeus, os encantadores, eles se apresentaram diante do rei para que desse a referida interpretação. Porém, eles pediram para que o rei revelasse o sonho, mas para que eles pudessem dar a interpretação. Mas seria muito fácil alguém sonhar e procurar uma outra pessoa para que desse uma interpretação. Poderia se dar uma interpretação particular, uma vez que o sonho fosse revelado. Então o rei percebeu que eles não tinham competência para revelar o sonho que ele teve. Então o rei novamente insistiu para que eles dissessem o sonho e desse a sua interpretação. Segunda vez, a sua equipe de confiança não pediu para que o rei novamente dissesse o sonho, para que eles pudessem dar a interpretação. O rei, entendendo que eles não tinham habilidade suficiente, ou seja, que o assunto do sonho de Nabucodonosor não estava, vamos dizer assim, à altura para que os seus líderes espirituais pudessem dar a revelação ou a interpretação. E que isso seria uma coisa exclusiva, somente Deus do céu poderia dar a precisa e a correta interpretação. Então o rei, entendendo que eles eram incompetentes, o rei não ficou mais irado ainda. E mais ainda o rei ficou quando eles disseram que o que o rei havia sonhado, não havia ninguém na terra que pudesse dar a interpretação. E que o pedido do rei para interpretar o sonho, nenhum rei terrestre pedia de nenhum mago, astrólogo, encantador ou caldeu. Então, diante disto, o rei deu uma sentença de morte para eles. Então, o rei encarregou o comandante da guarda para que os trouxesse para que fossem mortos. E nesse processo da sentença, também foram incluídos Daniel e seus companheiros. Veja que interessante, né? A incompetência da equipe espiritual de Nabucodonosor trouxe também morte para outros que não tinham nada a ver com a situação. Então, Daniel ficou sabendo, através do comandante da guarda, que eles foram sentenciados de morte. O que fez Daniel?
se dirigiu aos seus amigos e propôs a eles para que orassem juntamente para que o Deus do céu revelasse o sonho para eles. E eles fizeram isso. Oraram bastante, pedindo a Deus auxílio, e Deus atendeu a oração de Daniel e dos seus amigos, e numa visão na noite, Deus revelou a Daniel o mistério do sonho de Nabucodonosor. Muito bem, eu vou ler um texto aqui, um comentário que pode nos ajudar, que diz assim: o rei sabia que, se eles podiam realmente dar a interpretação, podiam contar o sonho também. O Senhor havia, em sua providência, dado o sonho a Nabucodonosor e feito com que se esquecessem dos pormenores, ao passo que a terrível impressão lhe ficara na mente, a fim de desmascarar as pretensões dos sábios de Babilônia. Então, voltando ao comentário anterior, na verdade, o rei não teve um sonho. Na verdade, Deus deu um sonho a Nabucodonosor e fez com que ele esquecesse o sonho para que com a finalidade, o propósito de desmantelar a equipe de Nabucodonosor. Interessante esse comentário, amigo, muito interessante esse sonho, diferente de um sonho habitual. Então agora sim nós voltamos lá na questão de Daniel, foi revelado o sonho para Daniel. Então Daniel se dirigiu ao comandante da guarda e pediu uma audiência com o rei. E foi atendido, o rei aceitou ter uma audiência com Daniel. E Daniel, desta vez, já foi com a interpretação que Deus deu a ele. Muito bem. Primeira coisa que Daniel fez foi exaltar, engrandecer o Deus que revela o futuro. Somente Deus é capaz de revelar o futuro. Por isso que a equipe de Nabucodonosor não foi incompetente para revelar, porque requeria revelar coisas do futuro, ou destino de reinos terrestres. Então Daniel começa o processo de esclarecimento para o rei, de interpretação. Após ter engrandecido o nome de Deus, Daniel diz para o rei que a sua equipe, que não poderia revelar o sonho, magos, astrólogos, não dar a interpretação. Ok? Então Daniel começa a dar a interpretação da seguinte forma, dizendo que o sonho que ele teve, ele sonhou com uma grande estátua, dividida em 4 partes: cabeça, o tronco, os quadril e as pernas e os pés. E Daniel disse para o rei que o rei representava a parte da cabeça da estátua. Mas ele também disse que depois do reinado de Nabucodonosor teria um tempo de duração e que após o término do seu reinado viria um segundo reino, no caso o reinado dos Medo-Pérsia, e que após o segundo reinado dos Medo-Pérsia também viria um terceiro reinado, que é o reinado da Grécia, ok? E também revelou que a parte de baixo, a parte da perna e dos dedos, ou dos pés e dos dedos, representava um quarto reino, que seria Roma, ok? Então, aqui, vamos estabelecer aqui as datas. Então, a Babilônia dominou o mundo, reinou de forma mundial no ano 605 antes de Cristo e se estendeu até o ano 539 depois de Cristo. E em seguida veio o reinado dos gregos, que começou no ano 331 antes de Cristo e foi até o ano 168 antes de Cristo, ok? Aí começou o domínio mundial
dos romanos que destruíram os gregos, e o reinado de Roma começou no ano 168 a.C. e se estendeu até o ano 476 depois de Cristo. Muito bem, amigos. Então nós vimos aqui uma sucessão de reinos. O que isso quer nos dizer? Que os reinos terrestres que não se submetem à vontade de Deus, eles são extintos. E Deus permite que um reino venha e destrua o outro. Ok? Também foi dito que no fim destes reinos, lá nos 10 dedos da estátua, Deus estabeleceria um reino eterno e definitivo, um único reino que perduraria para sempre. E é representado lá pelo verso 34 como que sem auxílio de mão, que atingiu a estátua nos dedos e destruiu a estátua toda. Ou seja, isso significa que com a segunda vinda de Jesus a este mundo, ele destruiria todos os reinos deste mundo, ok? Que o seu reino seria o único reino eterno e definitivo. E, inclusive, meus amigos e irmãos, a parte dos dedos é a única parte que falta se cumprir. E faz uma conexão, faz uma ponte, faz um link com o Apocalipse 17, lá no verso 12 e 13, onde fala que de 10 reinos no final da história, ou seja, o mundo, nos dias da pedra arremessada sem auxílio de mão, existiriam 10, vamos dizer assim, supernações. O mundo estaria dividido em 10 supernações. Ou seja, esses textos, esses versos, têm em comum com o Apocalipse 17, 12 e 13. Ok, meus amigos e irmãos? Então, o capítulo 2 do profeta Daniel termina com o reconhecimento da interpretação e aceitação da interpretação pelo governador na época que governava o mundo, a aceitação de Nabucodonosor pela interpretação dada por Daniel, dada por Deus por intermédio de Daniel. Então Nabucodonosor exaltou e glorificou o nome do Deus do céu. Muito bem. E também deu uma posição de honra para Daniel pela interpretação. Veja que interessante, meus amigos e irmãos. A falsa equipe de Nabucodonosor foi desmascarada, porque era uma falsa equipe e trouxe morte para inocentes, no caso de Daniel e seus amigos. E no caso, a interpretação dada por Deus através de Daniel trouxe livramento, ou seja, os magos, os astrólogos não foram mortos por causa da fidelidade de Daniel e seus amigos. Ok, meus amigos e irmãos? Então terminamos aqui esse tema, entendendo que seja importante para a nossa vida espiritual, para a gente aprender, para a gente, quando tiver em uma situação difícil, que requer algum assunto que requer esclarecimento de ordem espiritual, de ordem diversa, nós não buscarmos auxílio em pessoas, nós buscarmos auxílio no assim diz o Senhor, através da sua palavra, através da Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada pode nos esclarecer, o Espírito Santo, o seu agente, o agente que age por trás da Bíblia, ele pode nos esclarecer, nos trazer explicações suficientes sobre esses assuntos. Eu conheço muitas pessoas que elas, quando estão em situação difícil ou alguma dúvida com relação à Bíblia, com assuntos de profecia, elas costumam muitas vezes buscar o seu líder espiritual ou buscar uma fonte ou um auxílio de segunda mão,
sendo que nós temos nas nossas mãos o maior orientador que existe. Eu costumo chamar a Bíblia de um manual da vida, porque realmente lá tem assuntos assim que abrange toda a nossa vida. Então, meus amigos e irmãos, aprendamos a tem à nossa disposição um Deus tremendo, extraordinário, que revela futuro, que revela qualquer coisa difícil para a nossa vida. Não existe nada que esse Deus maravilhoso do céu não possa revelar, não possa esclarecer, não possa nos trazer conforto, alegria, paz, segurança. Somente esse Deus pode fazer isso conosco. Meu desejo, meu anseio, amigos e irmãos, é que aprendamos a depender desse único Deus, não depender de pessoas, de líderes espirituais, de pastores, de teólogos, de doutores. Nenhum dessas pessoas ele pode ser um auxílio, pode ajudar em alguma coisa, mas que ele não seja a base, não seja o alicerce sólido da nossa fé, que esteja fundamentado nesse Deus que revela o futuro, ok? Meus amigos e irmãos, no próximo vídeo nós continuaremos com o capítulo 7 do profeta Daniel, ok? O segundo bloco, ou segunda cadeia de profecias do livro do profeta Daniel.